O que é a terapia de reprocessamento generativo TRG? Nesse vídeo eu vou te explicar como que funciona, quais são as técnicas usadas e como essa tem se provado ser uma das melhores e mais profundas terapias que a gente pode encontrar nos dias atuais. Mais do que isso, eu também quero te explicar o que não é a TRG, porque existem muitos mitos atrás e que envolvem essa técnica, mas eu vou te ajudar a desmistificar tudo isso. Então, já deixa aqui sua curtida, se inscreve no canal e vamos lá. Se você está vendo esse vídeo, ou você está curioso ou curiosa para saber o que é TRG, ou você está no processo de começar a fazer a sua terapia da TRG, e aí você está se identificando para ver como é que funciona. Independente dos dois casos, eu quero te explicar o seguinte. A TRG ela é uma terapia de resolução, ou seja, ela é uma terapia de resultados. Ela não é uma terapia de autoconhecimento. Ângelo, o que isso significa? Quando você faz uma terapia de autoconhecimento, quando você busca uma psicoterapia com psicólogo, com psicanalista, com algumas outras áreas, você está buscando geralmente terapias de autoconhecimento, ou seja, você vai lá, você vai conversar, a pessoa vai te trazer informações e você vai reestruturando ali os seus pensamentos sobre determinada coisa, você vai obtendo técnicas para enfrentar ou lidar com as situações. Dentro do conceito, ou é uma filosofia, vamos falar assim, da psicologia, é que o objetivo do terapeuta é ajudar o paciente a lidar com o sofrimento. Então, não existe a promessa de cura dentro da psicologia, e da TRG a gente também não promete cura. A gente tem um método. Mas a psicologia, por exemplo, ela ajuda o paciente a lidar com aquela dor. Então, não ajuda a resolver exatamente a dor. É uma forma de o paciente lidar e sobreviver e viver melhor com aquilo. A TRG tem uma proposta diferente, ou seja, quando você começar a fazer uma terapia da TRG, você não vai precisar ficar falando, você não vai precisar receber uma informação de uma terapia não, mas de um conhecimento mirabolante de x mais y é igual a z e é por isso que você sofre isso. Não, na TRG a gente tem um método validado em que você vai resolver os seus problemas. Outro ponto muito interessante, a TRG não é uma terapia de fala. Mesma coisa do autoconhecimento, você não precisa ficar falando sobre seus problemas. E aqui vem o primeiro ponto, que a TRG é uma terapia tão diferenciada. Se você não quiser, você não precisa falar exatamente sobre o seu problema. Ângelo, como assim? Eu vim buscar uma solução para o problema e eu não preciso exatamente falar? Então quer dizer que se eu tô com uma dor muito forte ali, algo que me causa muita vergonha, desconforto, é incômodo, eu não preciso te falar? Não. E o resultado, ele vem da mesma forma. Ou seja, você não precisa ficar falando, muitas pessoas têm vergonha de falar o que viveram, o que vivenciaram, muitas sofreram abuso na infância, muitas viram coisas que elas não gostam de ficar falando, que elas sentem vergonha. Algumas pessoas até têm um cargo público e elas não gostam que fiquem sabendo. Então você consegue, na TRG, fazer um reprocessamento sem exatamente falar para o seu terapeuta. Você fala para o seu terapeuta que você tem um problema, você vai identificar com o seu terapeuta onde é que foi aquele problema, com a idade que você tinha, quando é que aconteceu, como aconteceu, mas você não precisa falar. Você só precisa relembrar aquilo e o terapeuta vai fazer essa metodologia com você. Eu trouxe aqui a exemplificação dos 5 protocolos que nós, terapeutas, usamos na TRG. Esse post, ele está no meu perfil do Instagram e esse post está fixado. Então, se você quiser ver, eu vou deixar o link aqui embaixo. Primeiro link do comentário, você vai clicar aqui, tem esse post para você ver ele completo. Então, olha só, vou mostrar para você. Na TRG, a gente tem 5 protocolos, que é o protocolo cronológico, somático, temático, futuro e a potencialização para fechar com chave de ouro. O processo cronológico, ele reprocessa eventos negativos marcantes da infância à vida adulta. Nós temos na TRG um fator principal. Nós entendemos que as memórias que nós vamos adquirindo através da vida nos colocam em certos estados emocionais. Se nós temos memórias bem resolvidas trabalhadas, nós temos estados emocionais bons. Se nós temos memórias não trabalhadas, nós colhemos resultados negativos. E isso explica muito porque muitas pessoas acabam buscando terapia e aí elas trabalham apenas ali aquela parte mais superficial, mas não resolvem raiz. E aí elas melhoram por um tempo, depois piora de novo, tem que buscar terapia de novo. Só trabalha o superficial, não trabalha a raiz. A TRG é diferente, nós trabalhamos a raiz. Ela produz um incômodo, quem sabe até maior do que algumas outras terapias mais brandas, mas elas resolvem de uma vez por todas. Por quê? Porque nós atacamos diretamente a memória que está produzindo aquele estado emocional.
Se eu tenho ansiedade, se eu tenho depressão, eu tenho memórias que me produziram esse estado. Ninguém nasce com ansiedade, ninguém nasce com depressão, ninguém nasce com problemas de atenção, ninguém nasce com isso. Muito raro os casos de pessoas que realmente nasceram com uma alteração neurológica que fizeram elas ter essa condição. A maioria esmagadora, 97, 98% das pessoas, elas adquiriram isso através de memórias que elas tiveram através da vida. E aí o processo cronológico ele vai ativar justamente isso. Buscar, fazer um scanner em cada fase da vida e resolver essa memória. E a partir do momento que você resolve essa memória, você começa a produzir cura, você começa a produzir um estado emocional melhor. Segundo ponto que a gente trabalha é o protocolo somático. O que é o protocolo somático? Ele vai entender a sua reação no seu corpo. Então, o que acontece? O que é o processo somático? As nossas emoções, elas se alojam na carne, elas são registradas na carne. Então, é muito comum pessoas, por exemplo, terem problemas de pescoço, e eu sempre tive isso, eu sempre tive problema de pescoço, e aí vem muito da questão somática, ou seja, aquela tensão no pescoço, tem que ficar fazendo isso aqui o tempo inteiro. Algumas pessoas têm dor nas costas, outras pessoas têm incômodo no peito, outras têm incômodo na mão, no pé. Por quê? Muitas vezes as memórias, elas se registram na carne. E existem alguns estudos que mostram que 400% das memórias de dor, elas se registram na carne de alguma forma. Algumas pessoas podem ter gastrite, outras pessoas podem ter dores no corpo, outras pessoas podem ter dor de cabeça constante, e algumas vezes tentam tratar com remédio e não resolve. E aí, muitas vezes, a TRG acaba ajudando até nisso. Porque quando você resolve a memória, que é o gatilho daquele problema somático, você resolve aquela questão e o seu corpo entra em um estado de cura. Quando eu falo entra em um estado de cura, eu quero dizer o seguinte. Quando você está no estado emocional negativo e você trabalha a memória que está produzindo ele, você não é curado imediatamente, mas você entra num processo de cura. E esse que é o importante para que aconteça no nosso corpo. Então, por exemplo, ansiedade. A pessoa é ansiosa a vida inteira. Ela passa por um protocolo da TRG, ela começa a trabalhar, não é uma cura imediata, mas vai começando a soltar, como se fosse aqueles nós que a gente tem no corpo, sabe? Que o massagista vai lá e fala, oh, tem um nó aqui, tem um... E aqui vai soltando, vai soltando. De repente, no primeiro momento até dói mais, nos primeiros dias até dói mais, mas depois solta. E é a mesma coisa na TRG. A gente encontra isso, a gente encontra esses processos somáticos também e a gente consegue trabalhar. Um ponto muito importante, a TRG é um dos únicos métodos que eu conheço, que eu já estudei bastante coisa, eu também sou pós-graduado em neurociência, eu vou explicar isso para você um pouco mais adiante, mas é um dos processos que eu acho que é um dos únicos que eu conheço que trabalha a questão somática, ou seja, você tem um incômodo no corpo, se esse incômodo do corpo ele vem da parte emocional, a gente consegue resolver. Obviamente, se não vem da parte emocional, a gente não resolve, né? Então, bati meu braço, vou fazer a TRG. Não é assim que funciona. Mas, se a questão somática, o seu incômodo, ele é emocional, a gente resolve com a TRG também. Terceiro ponto. Protocolo temático, foco em padrões de pensamento e temas recorrentes. Então, imagina que você sempre se sente inferior, que você sempre se sente inadequado, que você se sente envergonhado nos lugares. Então, quando a gente busca esses temas, então inadequação é um tema de me sentir inferior, o tema de sempre ser usado pelas pessoas. A gente consegue trabalhar esses temas também. Então, a gente vai trabalhar o cronológico, depois a gente passa no somático, que vem os dois juntos, e depois a gente vai trabalhando os temas, aqueles temas que se repetem muitas vezes na nossa vida. Quarto protocolo é o protocolo futuro, reprocessa possíveis cenários de medo e ansiedade. Esse aqui é muito legal. Esse protocolo futuro, ele produz uma resposta muito forte, porque nossa ansiedade, ela vem daquilo do futuro, aqueles cenários de medo, que alguma coisa vai dar errada, que eu vou morrer, que eu vou me machucar, que vai acontecer alguma coisa comigo, com a minha família. E a TRG consegue fazer o protocolo futuro, reprocessar coisas que nem aconteceram ainda. Mas aqueles medos, muitas pessoas têm ansiedade e ataque de pânico, elas geralmente têm algumas coisas que elas pensam que vai acontecer, eu vou desmaiar, eu vou perder o controle, eu vou morrer, vai acontecer isso. A gente consegue reprocessar também o futuro. E essa é uma das únicas técnicas também que eu conheço que consegue trabalhar essa questão do medo do futuro. As outras técnicas, as outras terapias, as outras linhas terapêuticas, vamos falar assim, elas vão te ajudar falando. Então, mas por que você tem medo sobre isso? Aí você começa a falar, você tenta reprocessar dessa forma. Só que na TRG a gente consegue ter um protocolo muito específico para esse ponto também. E depois que você já
fez todos os reprocessamentos, a gente tem, no final, a potencialização, que a gente vai trabalhar sua autoestima e confiança para o futuro. Então a gente resolveu todos os problemas emocionais, agora a gente potencializa a sua autoestima e a confiança para seguir em frente. Então esse é o tratamento da TRG, o protocolo da TRG. Então são 5 protocolos que você vai passar durante as suas sessões. Você vai começar no cronológico, a gente vai trabalhar toda a sua etapa cronológica, vai trabalhar junto com o somático, depois a gente vai para o temático, depois a gente vai para o futuro e a gente termina com a potencialização. Então veja como a TRG ela é um método muito bem estruturado. E justamente por ela ser um método muito bem estruturado, você não vai passar por, sei lá, 3, 4, 5 anos na TRG. Isso não existe. Então é muito comum você... por exemplo, na psicanálise, pessoas que ficam 5, 10, 20 anos. Já conheci pessoas que passaram 13 anos em terapia. Na TRG isso não acontece, porque a gente tem um método muito bem estruturado. Então, de novo, não é aquela promessa de resultado rápido, mas é uma terapia que a gente chama uma terapia breve. Ou seja, ela tem um início, ela tem um meio e tem um fim. Você vai passar pelo protocolo, você vai fazer tudo do protocolo e você vai ganhar essa alta porque você vai ter reprocessado todas as memórias de dor. Agora eu quero falar uma coisa muito importante. Ângelo, beleza. Agora, por que eu deveria fazer TRG com você e não com qualquer outro terapeuta da TRG que existe no mercado? Porque agora existem vários. Porque tem um fator muito importante. Desde 2019, eu tenho estudado sobre comportamento e neurociência. Então, desde 2019, eu fiz cursos de coaching, eu fiz cursos de palestras para me tornar um palestrante, eu fiz cursos profissionalizantes, eu me tornei também palestrante de livros de best-seller. Mas o que eu mais acho importante disso tudo é que eu já estou terminando a minha segunda pós-graduação em neurociência. E justamente por eu estar terminando a minha segunda pós-graduação em neurociência, eu percebi uma coisa muito importante, que o processo de cura, ele também passa por um processo de entendimento. Ele passa por o que a gente chama de psicoterapia. Então essa psicoterapia, psicoterapia não, a psicoeducação. A psicoeducação, ela é muito importante para você lidar com as situações, você vai resolver com a TRG, mas você vai entender também o que está acontecendo. E justamente por isso, eu criei o projeto Altera. O que é o projeto Altera? É uma comunidade da neurociência e saúde, como está escrito aqui, e é uma comunidade que você tem acesso no seu celular, você tem acesso no computador, e você literalmente tem uma plataforma de conhecimento aqui, onde você vai entender o que está acontecendo, por que está acontecendo, como isso aconteceu lá atrás, quais são as funções neurológicas, neurais que me fizeram chegar naquele processo. E você vai entender sobre neurociência, você vai entender sobre como ter uma melhor saúde, e você não vai apenas passar por um processo que muitas vezes eu vivi isso, e eu já vi muitas pessoas falando também, que elas passam por um processo, só que naquele momento elas têm ajuda, mas quando elas terminam a terapia, elas são jogadas, elas não sabem mais, elas não entenderam exatamente o que está acontecendo, elas não obtiveram ferramentas práticas para lidar depois com as situações, porque por mais que você resolve a raiz do problema, vai acontecer momentos que você vai ter ansiedade, vai acontecer momentos que você vai ter que lidar com as suas emoções de alguma forma, e as pessoas ficam muito jogadas no final da terapia. E aqui não, aqui você vai aprender ferramentas. Então, por exemplo, aqui a gente tem a nossa comunidade do WhatsApp, aqui a gente já tem aulas que já estão sendo colocadas aqui, que você vai entender as bases do seu psiquismo, a teoria geral das memórias, que é o que explica tudo que você está vendo hoje, explica como que você foi formado, como é que foi formado o seu ser, as crenças vai explicar aqui também. Então é muito importante você entender a teoria geral das memórias, porque é em cima dela que o protocolo da TRG acontece. Então o protocolo da TRG, ele trabalha a teoria geral das memórias, você vai pegar memória por memória e vai reprocessar elas, e você vai entender aqui dentro. Vícios emocionais você vai entender também. Depois a gente tem a neurociência dos transtornos emocionais, que aí a gente vai falar sobre neurociência prática. Então a gente vai falar sobre ansiedade, a gente vai falar de como é que funciona a ansiedade no seu cérebro, a gente vai falar sobre remédios que são usados no tratamento, você vai entender também, para você também saber quando um médico vai te trazer, um psiquiatra vai te receitar um remédio para ansiedade, existe um pecado muito grande que acontece, que o médico ele não explica o que acontece. E existe algo chamado efeito placebo. E quando eu entendo como é que o remédio funciona no meu organismo, a taxa de sucesso dele é maior do que quando eu não entendo. Isso é muito importante. Por isso que é importante você saber, quando alguém te fala alguma coisa, é importante você saber o porquê que você está tomando aquele remédio, por exemplo, quais são os efeitos que ele vai produzir,
como é que ele age no seu organismo, e isso aumenta a eficácia desse remédio. Então é muito importante você entender isso também. Aqui você vai ter as aulas sobre ansiedade, depressão, TDAH, e vão vir aulas novas, como bipolaridade, já planejado para entrar aqui na plataforma também, e algumas outras doenças que sempre são colocadas lá na nossa comunidade do WhatsApp. Você pode também colocar a sua ideia lá. Aqui a gente tem o Altera Book Club, que o hábito da leitura, ele transforma vidas, isso a gente já sabe, só que muitas pessoas têm dificuldade de ler. Então, já pensando nisso, existe um módulo aqui falando sobre como melhorar a sua leitura, ou como começar a ler para as pessoas que não têm esse hábito, mas esse hábito ele ajuda demais, principalmente em ansiedade e ataque de pânico. O hábito da leitura é muito importante para você acalmar o seu cérebro, criar novas informações importantes. E dentro do Altera Book Club a gente tem as leituras do ano 2025, vai ter o 2026 agora, já está sendo preparado. Mas essas leituras também são pensadas justamente para essas questões emocionais, para você, leituras que vão edificar o seu cérebro e te produzir melhores efeitos também. Aqui já tem uma formação de análise corporal que já está saindo do forno já para você estudar sobre os tipos corporais aqui que são muito legais para você entender qual é o seu tipo corporal, quais são as dificuldades que você tem por ter esse perfil, quais são as facilidades. Isso é muito importante, você também vai aprender a ler as outras pessoas, isso é muito legal. E essa formação também vai estar lá dentro do nosso curso. Aqui, como eu falei, eu sou formado, né? Fiz um curso profissionalizante para me tornar treinador oficial dos livros O Poder da Ação, O Poder da Autorresponsabilidade, Poder e Alta Performance e também o Foco na Prática, que vai estar aqui em breve. Mas esses cursos, eles servem para depois que você faz o seu reprocessamento, depois que você resolve as questões emocionais, para você potencializar o seu futuro, para você planejar, para você ter ferramentas práticas, para você realmente melhorar. Por que isso vem depois? E eu sempre falo que isso vem depois. Muitas pessoas buscam isso quando ainda precisam resolver problemas emocionais. E por um momento isso ajuda porque te dá uma esperança de você ter ferramentas e tudo mais. Só que quando você não resolve seus problemas emocionais, você vai travar de novo. E depois que você faz tudo isso e você trava, vem a frustração, vem a culpa, vem... Então eu sempre falo, esses treinamentos eles vêm depois de você fazer o seu reprocessamento. Que aí sim eles têm um poder muito grande. Então você resolve suas questões emocionais e depois você faz esses treinamentos. E olha que eu sou coaching, tá? Eu sou coaching. E eu sempre falo isso. As pessoas elas não precisam de coaching de primeira, elas precisam de terapia. 90% das pessoas que eu atendi, inclusive quando eu estava atuando como coaching, eu demiti vários clientes que eu tinha justamente porque eles estavam buscando no coaching o que eles realmente precisavam na terapia. Eles precisavam resolver problemas emocionais para depois obter as ferramentas de coaching. E é isso que eu sempre falo aqui. Você vai fazer todo o seu treinamento, o seu tratamento, você vai fazer a sua terapia e depois você vai ter ferramentas práticas aqui dentro. Outro ponto que eu sempre mapeei que as pessoas têm dificuldade é o sono. Então aqui tem um módulo só sobre sono para você entender como é que funciona o seu sono, como é que você vai melhorar e você vai ajustar isso. E eu sempre deixo bem claro, eu sempre pergunto isso no meu primeiro atendimento, porque o sono, ele é o primeiro pilar que você tem que ajustar se você tem problemas de ansiedade, depressão, pânico ou qualquer coisa. O sono, ele é imprescindível. Então, se você quer ajustar o seu transtorno emocional, o sono é a primeira coisa que você tem que ajustar. Então, ele já está aqui justamente para você entrar no... Eu sempre falo, entra no curso, faz esse módulo, que ele é o mais importante para você começar o seu tratamento. Depois tem o desafio de meditação Mindfulness, que você também vai entrar lá, vai participar do desafio, que o Mindfulness ele tem inúmeros estudos, que ele é uma das formas mais eficazes para você ajustar ansiedade e depressão, e o desafio dos 7 passos do emagrecimento. Então, se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreve no canal, e eu vejo você no próximo vídeo.